Olá, boa, boa noite já. 10 para 7, nem parece, aqui ainda tá sol ainda. Boa noite aos irmãos e irmãs, né? A qual nós temos trazido esse vídeo. Hoje vamos fazer, né, mais um vídeo, vamos fazer uma leitura bíblica e vamos, né, falar sobre essa leitura, ver o que o Senhor fala conosco, né? Agradeço a todos, né, todos que estão ouvindo esse vídeo, e se vocês puderem passar para outros esse vídeo, porque vai ajudar muito no YouTube, porque o YouTube vai ver que quanto mais pessoas, né, se inscrever, não paga nada a inscrição, é só clicar lá no sininho, se inscrever, não vai pagar nada, e toda vez que colocar um vídeo ou uma postagem, você receberá um anúncio, né, um sinal de que uma postagem foi feita, ou um vídeo foi postado. Então aí vai estar ajudando, né, a esse canal, né, a esse canal de leitura bíblica, né, de palavras bíblicas, né, a qual a gente pode trazer para as pessoas. Agora é 19 horas e 50 minutos, né? Então 10 para 7. Tá, o sol ainda está se pondo lá atrás, os boizinhos já estão aqui, que nem da outra vez os boizinhos vieram atrás de mim. Vamos ver se eles deixam agora eu ler. Vamos ler o versículo bíblico que está em 1 Reis, capítulo 19, e versículo do 5 a seguir, onde fala sobre Elias. 1 Reis, capítulo 19, e versículo do 5 a seguir. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Aqui essa leitura em 1 Reis 19, versículo 5 a seguir. Agora vamos fazer a leitura agora em Tiago, capítulo 5. O boizinho está aqui, ó. Ele está aqui, ó, o boizinho aqui. Olha lá no carro também. Toda vez que eu venho gravar aqui, eles aparecem por aqui. Sempre acompanha. Tiago, capítulo 5, e versículo 17. Aqui diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Vamos fazer uma oração e vamos falar sobre essa passagem. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venha a ti, meu Pai.
Senhor, eu peço a Ti perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Senhor, estamos, meu Senhor, fazendo essa leitura, Senhor. Pedimos a Ti, meu Senhor, que vá bem longe, Senhor, para vários cantos da terra, meu Senhor, que através da internet vai para vários cantos da terra. Eu peço a Ti, meu Senhor, abençoa, Senhor, cada um que ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa agir na vida de cada um, Senhor. Entrar na casa, entrar na vida, Senhor, das pessoas. E transformar a vida de cada uma delas, Senhor. Para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, meu Deus. Amém, meu Senhor Jesus. Irmãos, eu estou vendo o tempo aqui. Vamos analisar aqui essa passagem. Elias, profeta do Senhor, do Deus Altíssimo. Através dele, o Senhor, ele orou e não choveu 3 anos e 6 meses na terra. Através dele, olha só os milagres que foram feitos. Elias multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Elias ressuscitou o filho da viúva. Elias orou para que viesse fogo do céu e queimasse a oferta, né, que foi feita diante dos profetas de Baal. Elias ordenou que matasse os 450 profetas de Baal, só que agora Elias estava numa caverna. Estava numa caverna. E, lá na leitura em Tiago, ali Tiago diz que Elias era sujeito os mesmos sentimentos nossos, que nós temos. Então Elias também tinha os mesmos sentimentos, mesmo sendo um servo de Deus, sendo um profeta, mesmo que Deus age bastante, né, através dele, então tem os mesmos sentimentos. Ah, o boizinho aqui. Quem quer ver o boizinho? Ó. Tá acompanhando aqui, ele quer participar aqui da pregação. Não, vai mexer não. Não, tá. Eita, nós. Ele tá aqui, ó, tá olhando para nós aqui, ó. Tá bom, vamos continuar, porque o tempo passa e é só até 18 minutos. Então Elias tinha os mesmos sentimentos. Então ele sentia dor, sentia medo, sentia, sabe, às vezes raiva. Então ele tinha os mesmos sentimentos que nós, né? Então, só que Jezabel estava procurando matar ele, porque ele tinha matado os 450 profetas de Baal. Ele fez uma oferta, né, e deu para os profetas de Baal buscar o Deus deles, para ver se vinha fogo do céu e queimava a oferta. E ele ficou por último. E mandou jogar água em cima da oferta dele, que era um bezerro, né? Ofertado sobre lenha. E quando ele orou, Deus mandou fogo do céu. Então, mesmo ele sendo o servo do Senhor, mesmo fazendo todos esses milagres, essas maravilhas, ele também teve medo. O meu notebook está aqui, ele está quase querendo morder o notebook. Então, ele também teve medo. Ele fugiu, deitou debaixo de um zimbro. O Senhor deu um alimento para ele, deu comida para ele, deitou debaixo de um zimbro, e depois aí o Senhor mandou um pão, mandou um anjo levar a comida, ele comeu, caminhou e entrou dentro da caverna. E o Senhor pergunta: o que fazes aqui, Elias? E ele responde aquilo que nós acabamos de falar: Senhor, mataram todos os teus profetas. Senhor, estão querendo acabar com a minha vida. Eu fui zeloso pela tua palavra, quer dizer, ele foi obediente ao Senhor, foi zeloso pelos mandamentos de Deus, agora estão querendo me matar. Aí o Senhor falou para ele: fica de frente à porta da caverna. E o Senhor fez passar um vento forte que despedaçava as pinhas. O Senhor fez passar um terremoto e o Senhor fez passar um fogo. Só que no vento, no terremoto e no fogo, o Senhor não estava, né, no meio. Esses são os verdadeiros inocentes desse mundo. Esses são. Então, o Senhor não estava. A hora que veio um silêncio, aí sim, Elias pegou, cobriu a cabeça, cobriu o rosto, e aí ele sabia que o Senhor estava naquele silêncio. E o Senhor pergunta de novo: o que faz aqui, Elias? E na continuidade dessa leitura, o Senhor fala para ele que ainda o Senhor guardou 7.000 profetas dele
O Senhor guardou, que Elias achava que ele estava sozinho. Elias achava que ele estava sozinho, que Jezabel já tinha matado todos os profetas do Senhor. Não, o Senhor falou para ele, eu reservei, na continuidade dessa leitura, eu reservei 7.000 servos meus, 7.000 profetas que eu reservei. Então, você não está só. Então, irmãos, o que eu quero trazer com essa passagem é o seguinte. Às vezes você pode estar com medo, ou às vezes você pode estar achando que Deus não é mais na sua vida. Às vezes você pode estar achando que está difícil a situação. E aí entra aquele sentimento dentro de você. Entra aquele sentimento aonde que nós chegamos ao ponto, já aconteceu isso comigo várias vezes, de pensar, será que o Senhor está me ouvindo? Será que Ele está me ouvindo? Será que o Senhor não deixou de me ouvir? Mas vejamos agora, irmãos. Elias, através dele, o Senhor fez muitos milagres. E mesmo fazendo muitos milagres, ele ainda decaiu também. Nós também, o Senhor faz muitas maravilhas através das orações, muitos testemunhos que nós damos, mas às vezes a situação aperta para o nosso lado e nós acabamos até ficando um pouco assim meio desvaído, ficando assim um pouco meio deprimido. Será que o Senhor está ouvindo o meu pedido? Olha, irmãos, às vezes você está passando por uma dificuldade financeira, às vezes você está passando por uma dificuldade de saúde, às vezes você está passando por uma dificuldade assim, às vezes familiar, ou às vezes assim de trabalho, e às vezes uma dificuldade de enfermidade. E às vezes você vê a situação terrível e imagina, será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está dando ouvido? Como que vai ficar essa situação? Eu trabalhei tanto para o Senhor, eu cuidei do ministério, eu cuidei, eu zelei, eu fui obreiro, eu fui presbítero, ajudei na obra dele, aonde o Senhor me mandou eu fui, a quem o Senhor mandou orar eu orei, eu vi as pessoas sendo recuperadas, eu vi as pessoas saindo do hospital, eu vi as pessoas conseguindo emprego. Mas e eu, Senhor? Por que comigo é difícil? Irmãos, a gente tem que entender um assunto, que isso é muito importante. Toda vez, isso é toda vez, não é só agora que eu estou falando, não. Toda vez que está para chegar algo bom, o ruim chega primeiro. O ruim chega primeiro para atrapalhar, para que você não receba aquilo bom. Quando Deus está para te dar alguma coisa, o mal vem primeiro. Ele vem. E por que isso é permitido? Por quê? Porque você passa por uma prova. Você passa por uma prova sem mesmo estar sabendo que está passando por uma prova. Sem mesmo você entender que o que você está passando é uma prova. Você está para receber algo, você não conhece ainda, não sabe o que é, mas Satanás quer te provar diante de Deus. Então, Satanás põe as dificuldades e você não desiste, você vai passando por cima de tudo, você vai na fé, você vai orando, você vai caminhando, até que aí você recebe a tua bênção, que era aquilo que estava para você receber, que Deus tinha para te dar. Mas se você desiste, se você desanima, e se você decai, entra em depressão, você entrega para Satanás aquilo que era para ser teu. Você está entregando nas mãos dele, de mão beijada assim para ele, aquilo que era aquela vitória que era para ser sua. Só que você não aguentou esperar. Você não teve ânimo para poder aguentar mais um pouco e pegou e desistiu da caminhada, desistiu de fazer a obra, desistiu de procurar aquilo que você precisava, desistiu. E aí é onde que a gente perde a bênção, entregamos a bênção. Então lembre-se disso, irmãos e irmãs. Toda vez, veja bem, se você recebeu um convite especial, se você marcou um emprego para você ir ver o dia do trabalho, se você marcou um lugar que você vai receber alguma coisa, lembre-se, um monte de coisa vai acontecer, carro vai quebrar, sabe? O ônibus não vai vir, você vai chegar gente na sua casa na hora de você sair, tudo para atrapalhar. Tudo para atrapalhar, para você não receber aquela bênção. Então,
Tiago disse que Elias também era uma pessoa igual nós, comum igual nós. E olha que Tiago já é de Jesus para cá. E Elias é ainda do tempo lá de Abraão, ainda de Abraão para cá. Então, veja bem, se um servo do Senhor, usado por ele, que está na Bíblia, que está gravado ali nas palavras do Senhor, tem momentos de às vezes, medo, tem momentos, às vezes, de dúvida, tem momentos, às vezes, assim, de um sentimento que nós todos sentimos? Tem. Só que o Senhor pergunta 2 vezes. Ele perguntou primeiro: o que fazes aqui, Elias? E ele explicou: estão querendo me matar. O Senhor fez passar toda a força dele, que ele movimenta toda a natureza, ele faz de tudo, ele é o Deus vivo, ele é o Deus de todas as coisas, então ele pode fazer do jeito que ele quer. E depois que ele mostrou todo o poder dele, de fogo, de vento, terremoto, aí ele pergunta mais uma vez: o que fazes aqui, Elias? Agora eu passo a mensagem para você, irmão, irmã, que às vezes está desistindo, irmão, irmã, que às vezes está achando que Deus não é mais contigo, irmão, irmã, que às vezes está numa situação difícil e está achando que já não vai dar mais em nada, que já acabou, que agora é o final. Agora o Senhor manda perguntar para você, aqui no alto dessa montanha. Porque quando foi para mim vir aqui, eu perguntei para minha esposa: qual o versículo que eu devo ler lá em cima? Ela falou: fala sobre Elias, essa passagem. Só que o Senhor já tinha me falado há meses lá atrás: leia sobre Elias. Então o Senhor te pergunta: o que fazes aqui, Elias? Então o Senhor manda perguntar para você: por que você está afastado? Por que você se afastou da minha presença? Por que você parou de fazer a minha obra? Por que você parou de orar para as pessoas? Por que você está desistindo de procurar um emprego, uma casa? Por que você está desistindo de orar para que tal pessoa fique curada ou para que você mesmo fique curado? Por quê? Então, o que é que você está fazendo? Você está fugindo? Está achando que não tem mais jeito? Está achando que eu não sou mais o teu Deus? É isso? É isso que o Senhor está mandando através dessa passagem, dessa mensagem, dizer: está achando que Ele não é mais Deus na sua vida? Eu cheguei num ponto desse. Eu cheguei num ponto desse a ponto de querer partir deste mundo. Mas o Senhor não deixou. O Senhor falou: você não sai deste mundo enquanto não fizer a minha obra. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos, Pai do Senhor. E vou desligar porque já deu 18 minutos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.